Olá, peço desculpas, né? Porque esse é meu primeiro vídeo. Eu ainda nem tenho ideia de como gravar um vídeo direito e o que fazer. Mas estou sinceramente muito grata por ter criado esse canal no YouTube. Porque assim, nem nos meus mais loucos sonhos eu imaginei isso na minha vida. Mas estou aqui. Então sou grata infinitamente por estar aqui agora inaugurando o meu canal. Sou grata por me permitir ousar fazer algo novo, algo totalmente diferente da minha realidade. Sou grata por estar aqui falando com esse celular e não tenho ideia de onde isso tudo vai me levar, né? Mas estamos aqui, né? Então vamos lá. Me chamo Iracema. Sou uma pessoa comum, como qualquer um aí, né? Não tenho ainda definido o que é que eu vou postar no meu canal. Porque na realidade eu criei o meu canal para me motivar, para me desafiar a sair de uma estagnação, a sair de uma procrastinação. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de me renovar. Não tô falando de renovações radicais, de renovações que envolve muito dinheiro, não é nada disso. Mas a renovação pessoal, a renovação assim da casa, tipo uma decoração, a renovação de cabelo, de tudo, gente, de tudo. E o que aconteceu comigo? Há alguns anos eu tô vivendo uma vida meio que de estagnação, de inércia, de procrastinação mesmo. Eu nem sabia direito o que era isso, procrastinação. Mas, de tanto ouvir vídeo no YouTube sobre isso, porque me sentia muito depressiva, muito vitimizada, né? Eu ficava me vitimizando. E procrastinando. Começo as coisas, não termino. Programo coisa, não faço. E deixo para depois, tô sempre deixando para depois o tudo. Só que ano passado, 2024, foi um ano que me desafiou mesmo. Eu entrei mesmo ali, no fundo mesmo do poço. Como todos dizem, às vezes, aí no YouTube, que eu já vi muitos vídeos sobre esses assuntos, a gente renasce do caos, né? A gente renasce da dor. E é verdade. Só que eu demorei muito, porque 2024 foi só um ano que me desafiou mais e que também foi um divisor de águas para mim. Por que ele foi um divisor de águas? Porque ali eu consegui também me levantar de novo, sabe? 2024, tudo que você possa imaginar, tudo que uma pessoa possa imaginar de coisas estranhas aconteceu comigo. Tudo. E muito ligado a dinheiro, sabe? Quando eu pensava que eu não ia. Acontecia algo e eu cheguei a ficar. Eu só não passei fome porque eu tive amigos, né? Tive uma irmã que maravilhosa que me ajudou bastante nesse decorrer desse ano. Porém, assim, eu falo que ele foi desafiador e divisor de águas. Por quê? Diante daquela situação toda, eu me vendo ali sem dinheiro, sem nada, porque eu entrei numa dívida financeira que eu não entendi nada. E aí, eu tava ali, parada, sabe? Parada. Eu tava trabalhando normal, ainda assim, o trabalho ainda me fortalecia, né? Então, eu tava trabalhando normal, sim. Só que o dinheiro que eu ganhava, ele não dava pra nada, né? Não, só dava menos pro meu sustento. E de repente, eu falei, quer saber? Chega disso, né? Falei pra mim mesma, chega. Agora, se você pensa que eu saí da procrastinação, não saí. Mas o que que eu fiz? Eu comecei a ouvir audiolivro no YouTube. E nessa mistura de audiolivro, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, eu descobri os livros de finança. Foi aí que eu me movimentei. Por quê?
eu moro sozinha, sabe? Então, se eu não me sustentar, ninguém vai me sustentar. Então, eu pensei, comecei a ouvir os audiolivros, para sair para os cursos de finanças, só que eu estudei só finanças pessoais por enquanto, né? Isso tudo aconteceu mais ou menos de agosto para cá, de agosto de 2024 para cá. Só que assim, em 6 meses eu tinha feito alguns cursinhos online grátis, né? Porque eu não tava podendo pagar nada. Eu tava ali no limite do limite, ganhando o suficiente ali para sobreviver. Aí eu fiz alguns cursos, sim. E daí eu me equilibrei, consegui botar minhas contas em ordem, né? Todas elas em ordem, graças a Deus. Não vou dizer, ah, já tô fora da dívida. Não tô, mas tô pagando, tô trabalhando e tal. Só que o outro lado meu, a outra parte pessoal, eu continuei na procrastinação, sabe? Eu tava tão procrastinadora, tão estranha comigo mesmo, que nem a mim eu tava cuidando. Aí, poxa, eu fiquei, caramba, é sério isso mesmo? Mas como eu disse, 2024 foi um ano que também me ferveu muita coisa, né? E na virada de 2024 para 2025, eu tava tão mal comigo mesma, não era com ninguém em particular, era comigo mesmo. Que eu não conseguia nem sequer me divertir na festa de fim de ano, que eu tava com a minha família, com meus amigos, não consegui. Fiquei sentada lá e sempre falando, mas, sabe, aquela coisa na minha cabeça, eu não quero mais isso pra minha vida, eu não quero mais isso pra minha vida, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha vida. Mas, continuei. E já tinha lido alguns livros. Mas eu lembro que desses livros todos que eu ouvi, sinceramente falando, eu não botei nada em prática. Tenho muito conhecimento de algumas coisas sim, mas não botei nada em prática. E dizem que conhecimento sem botar em prática não é conhecimento, né? Então tá, então fica nisso. Mas, em 2021, a minha filha me apresentou um livro da Lei da Atração. Isso porque eu estava muito deprimida, porque eu estava sem namorada, aquela coisa toda. Ela falou assim, ah mãe, lê esse livro e faz uma cartinha pro universo. Tu fez? Eu não fiz. Eu nunca fiz. Mas, daquele único livro, eu trouxe uma coisa para minha vida que eu faço até hoje. Foi a única técnica que eu fiz, de tudo que eu li, foi daquele livro, que na época eu não entendi nada do livro, eu não entendi nada. De verdade, eu sou bem franca a falar, eu não entendi nada, mas eu peguei o poder da gratidão que falava no livro, eu peguei para minha vida. E sim, eu pratico a gratidão até hoje. E naquela época começou a acontecer alguns milagres comigo, pequenos milagres que eu comecei a observar. Mas depois eu conto num outro vídeo. O que eu quero contar aqui hoje é sobre mim, sobre a minha procrastinação e o que fez eu mudar. Porque assim, eu já vi muitos vídeos, eu já ouvi alguns audiolivros que falam sobre isso. E num desses livros que eu ouvi, se eu não me engano, é do Pablo Marçal. Ele fala que a procrastinação é o ladrão da nossa alma. E eu acredito que além dele roubar, além da procrastinação roubar a nossa alma, ela apodrece o nosso físico, ela adoece o nosso físico, porque a gente se encontra tão sem força que pode vir, acha assim, pode vir todo mundo em cima de você, você não vai mudar. Você vai levantar, você vai fazer alguma coisa, mas depois você volta para aquilo. Eu tô falando isso por experiência própria, porque desde que meu marido faleceu, eu entrei numa estagnação horrível. Mas de uns 5 anos pra cá, eu piorei. Eu fui só piorando. E em 2024 eu me larguei total. Tanto me larguei que não cuidei das minhas finanças. Eu nunca tive problema com grana, assim, como eu tive ano passado. Eu nunca tive. É lógico, eu tenho problema como todo mundo, mas eu sou assalariada, né? Mas dentro do assalariado, a gente procura viver dentro daquilo. Todo mundo vive dentro da sua realidade. Até aí, tudo bem.
entendeu? Então, o que que aconteceu? Eu fiquei tão para baixo, tão derrotada, que eu não conseguia, sabe? E por mais que eu ouvisse técnicas, até experimentei algumas que falam no YouTube, como que você passa para você sair. Mas eu quero dizer aqui uma coisa, por experiência própria mesmo. Ninguém sai da procrastinação, da estagnação, se ela não eternizar na sua mente um desejo ardente de querer mudar. Que foi o que aconteceu comigo. Mas não foi do dia para a noite não, tá? Quero deixar isso bem claro. Não foi. Eu já vinha querendo mudar depois que aconteceu tudo isso comigo, né? Eu fiz os cursos lá, aprendi, me reergui, eu renasci mesmo das cinzas com relação a dinheiro. Tanto que hoje eu ainda tenho sim, dívidas ainda, mas tá tudo ali controlado, sabe? Eu posso, dentro do meu salário, posso pagar tudo. Mas o que que aconteceu? Na virada do ano, teve muitos acontecimentos, mas eu tava tão mal, só pensando em mim, só pensando em mim. E ali começou, sabe? Começou aquele coisa, eu vou mudar, eu quero mudar, eu vou mudar. Mesmo assim, eu continuei procrastinando. Mas eu quero dizer que eu não procrastinei só com a minha pessoa. Eu procrastinei com a minha casa, eu procrastinei com meus amigos, eu perdi meus amigos todos. Hoje em dia eu tô aqui sozinha, que eu acho que foi o que realmente me trouxe aqui nesse canal, sabe? Porque eu tô me vendo sozinha. Então, por mais que pareça que eu esteja falando aqui para uma tela, eu acho que eu tô fazendo um desabafo. Aonde isso vai levar, não tenho a menor ideia. Mas eu tô aqui. E quero dizer também que se eu conseguir, qualquer pessoa vai conseguir. E se eu tive coragem de criar um canal e vim aqui me mostrar pro mundo, né? Porque o YouTube é o mundo, entendeu? Então, eu acho que eu tenho coragem para fazer tudo muito mais, sabe? Eu acho que eu sou capaz de fazer muito mais. E não pense que foi fácil para mim estar aqui nessa telinha, não, tá? Porque eu já abri esse canal, deixa eu ver se eu lembro. Foi no dia 22 de março que eu abri o canal. E eu tive a ideia lá em janeiro. Depois da virada do ano, eu me lembro bem, eu tava fazendo um lanche aqui na minha casa mesmo, né? E eu sempre gostei, né, de ver YouTube. Mas eu tava vendo muito essa coisa de como sair da procrastinação, da estagnação e tal. E eu fazia e nada dava certo pra mim. E naquele dia, eu vi um vídeo de uma japonesa até, e era sobre signos. E ela falou tanta coisa ali naquele vídeo, que foi aqui, ó, pá, direto dentro de mim. E eu não sei porquê, dali, aquilo foi se intensificando na minha mente. Eu quero mudar, eu vou mudar. Mas eu acabava de falar e me sentava no sofá, não fazia nada, né? De repente, eu trabalho em fábrica, né, de máquinas, né? E fico com fone de ouvido, ouvindo alguns livros, ouvindo alguns vídeos, ouvindo algumas lives. E nisso, de repente, eu tive a ideia. Eu tive essa ideia do canal em janeiro, tá? E eu só abri o canal no dia 22 de março. E agora que eu estou postando o primeiro vídeo. Também porque eu não sabia como fazer. E aí eu pesquisei algumas coisas, né? E medo, né? Medo, procrastinação também, né? Porque o medo, ele te paralisa, né? Ele faz você procrastinar, entendeu? Então, tudo isso, eu não sabia o que eu ia falar, eu não sabia sobre que assunto eu vou falar, como realmente não sei ainda, tá? Como eu disse, o canal, ele é exclusivamente para me desafiar, para me motivar a vir aqui. Porque de repente, com as pessoas do outro lado, eu vou me animar, né? Eu vou me animar a vir aqui falar sobre mim mesma. Porque a mensagem que eu quero realmente deixar aqui é que qualquer pessoa que tá numa procrastinação, faz técnica daqui, faz técnica dali, vem alguém, te puxa do sofá, te levanta, mas depois você volta. E sabe por que você volta?
porque você ainda não internalizou essa coisa, essa mensagem na tua mente. Porque eu só saí do sofá e tô aqui agora, hoje, fazendo esse vídeo, porque de repente eu dei um estalo e falei pra mim mesmo, chega! Eu quero, eu preciso e eu vou mudar. E eu comecei muito a mentalizar aquilo. Eu posso, eu consigo e eu sou capaz de gravar um vídeo. Eu posso, eu consigo e eu sou capaz de gravar um vídeo. E eu tô aqui gravando esse vídeo. E para se falar de procrastinação, eu tenho muito assunto sobre isso. Porque eu não fiquei, não foi um mês, não foi um ano, foi vários. E se eu for dizer técnicas, tem técnica. Se tem alguém que consegue sair com essas técnicas, parabéns. Parabéns mesmo, do fundo do meu coração. Eu não consegui. Eu só consegui sair, tô saindo, na verdade, né? Tô saindo. Porque, por incrível que pareça, esse mês de abril para mês de maio, eu já mudei muita coisa. Eu já comecei, já voltei a sair, eu já comecei a estudar, porque até para mim ter um canal, eu não sou expert em nada aqui para botar no YouTube. Uma pessoa até me perguntou, eu não comentei do canal, mas uma pessoa me perguntou, tu tem alguma coisa para ensinar? Sim, até tenho, mas não é algo que eu queira no momento. Por enquanto, o que eu vou fazer para talvez continuar, talvez não. Vamos eliminar essa frase, essa palavra da nossa vida. Para me continuar com o canal, eu vou realmente buscar me transformar. Eu quero me renovar. Eu quero mudanças na minha vida em todas as áreas dela. Então, para mim ter essa mudança, não é fazendo o mesmo que eu vou ter, né? Então, eu vou buscar estudar meu autoconhecimento, meu desenvolvimento pessoal e realmente aí sim. E o que eu quero dizer quero deixar bem claro, eu não sou nenhuma pessoa que tá aqui no YouTube porque já tem uma vida totalmente diferenciada, não tenho. Minha vida é igual a de todo mundo, de toda pessoa popular do Brasil. Sou assalariada, trabalho em fábrica de costura, eu sou costureira, na verdade. E é isso. O meu objetivo aqui é esse. Eu espero que meu canal me motive e me desafie a buscar conhecimento para trazer aqui e quero que a minha transformação seja feita junto com o meu canal. Essa é a minha mensagem hoje. Não vou dizer que vou postar todo dia, porque, como eu falei, eu trabalho em fábrica, eu pego 7 horas da manhã, eu largo 7 horas, quase 7 horas da noite. Não, na verdade eu largo 6, 6 e meia, depende. Tem vezes que a gente faz hora extra. E o transtorno, para mim vir da fábrica para minha casa, eu demoro um tempo. Às vezes eu chego 7 e meia, 8 horas da noite. Então, isso tudo eu vou ter que organizar. Essa parte eu ainda não organizei. Porém, eu posso vir aqui todo dia dar um bom dia, sim. E agradecer, né, pelo nosso dia. E o mantra que eu deixo aqui, para encerrar esse vídeo, né, é isso que eu falei. Eu ainda não sei botar link, eu ainda não sei fazer nada não, tá? Eu tô só começando. Eu só tô indo. Pretendo estudar a internet, como lidar com a internet, pretendo estudar meu autoconhecimento, meu desenvolvimento pessoal. E peço desculpas também, né, caso tenha algum barulho de fundo, porque eu moro muito na beira da rua, numa área comercial. Então aqui tem muito barulho. Eu tô aqui até no meu quarto, meio que fechada, né, mas a luz tá em cima de mim. Porque senão sai muito barulho de fundo, né? Eu já fiz uns vídeos aí pra experimentar como é que eu me saía, né? Não tô falando nada aqui escrito, nada. Tô falando aqui da minha mente. Me enchi de coragem e tô aqui. E o mantra que eu quero deixar é esse que eu já falei aí. Eu posso, eu consigo e eu sou capaz. Então, eu fiquei mentalizando isso, ó. Pra me levantar do meu sofá quando eu chegava da minha casa, sabe? Pra me buscar, porque eu já comecei, sabe? Eu sempre ouvi os audiolivros, mas eu nunca comprei os livros porque realmente eu estava sem condição financeira no momento. Mas eu já comprei meu primeiro livro, já tô lendo
estudando, né? Lendo e estudando aos poucos, né? Porque como eu falei, meu tempo é um pouquinho reduzido. Mas, de repente, eu vou vir aqui dar um bom dia para quem estiver me acompanhando. E quem vier a me acompanhar nesse vídeo, gratidão por isso. E, mais uma vez, ó, beijo, gratidão, gratidão, gratidão. Repitam isso sempre para vocês que vierem a me ouvir e quiserem me acompanhar, né? Gratidão é o melhor caminho da nossa vida. Começa a transformar com a gratidão, sim.